Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauína. A gente passou um tempo sem postar os vídeos aqui, devido a uma obra que estava tendo aqui em frente, estava tendo muito barulho, mas estamos retornando com o estudo bíblico. O importante é você não desanimar, mesmo que a gente não consiga postar o vídeo, você não deixe de fazer a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia ela deve ser diária, assim como nós nos alimentamos do alimento físico, né? Devemos também nos alimentar do alimento espiritual todos os dias, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma maneira eficaz de nos alimentarmos espiritualmente. Peço que desde já você curta, compartilhe o link dessa transmissão, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que eles também tenham acesso a este conteúdo, né? Possam ter mais amor pela palavra de Deus. Vamos iniciar esse estudo bíblico clamando a ação do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Amém? Pegue sua Bíblia aí, sua caneta, sua agenda. Hoje nós iremos ler o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com Rui, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos, que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém, vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos, e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando-a e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Primeiramente, o anjo aqui anuncia esses pastores o nascimento de Cristo Senhor. Esse título, Cristo é ungido, Algumas pessoas do Antigo Testamento, algumas pessoas, os judeus, eles acreditavam que Cristo seria uma pessoa que seria um governador, um homem
sábio na arte da guerra e que libertaria o povo judeu do Império Romano. Mas aqui o anjo ele já anuncia que esse Cristo é o Senhor. Esse Senhor aqui é um título que era exclusivo de Deus. Então aqui o anjo já está dizendo que é o próprio Deus que se fez homem e que nasceu na cidade de Davi. A cidade de Davi era Belém, assim, para cumprir o que foi escrito pelos profetas. Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré, como alguns dos judeus pensavam que ele tinha nascido, certo? E aí o anjo apareceu aos pastores, aqueles que eram humildes, aqueles que eram até mesmo desprezados pela sociedade da época. O anjo apareceu a eles. Desde o início, o Senhor ele se revelou aos mais humildes, aos mais pequeninos. E aqueles homens saíram de lá glorificando e louvando a Deus. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo machado que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Jesus aqui, ele é apresentado, circuncidado no templo, e a purificação de Maria, segundo os ritos da lei antiga. Eles apresentam um par de rolos, né, ou 2 pombinhos, que era o sacrifício dos pobres, certo? Os pobres naquela época não tinham condições de oferecer ovelhas, carneiros, então eles ofereciam ou um par de rolinhas ou um par ou 2 pombinhos. Então nós já vimos aqui também a simplicidade e a humildade daquele que foi Jesus Cristo enquanto estavam aqui na terra. O Rei soberano, dono de todas as coisas, o Senhor de tudo, se fez humilde para chegar até os nossos corações. Ele se dobrou até a nossa insignificância, né, para nos salvar. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Simeão aqui, ele vai falar para José e para Maria: Eis que este menino é posto para queda e soerguimento. Até hoje Jesus, ele nos é motivo de queda e soerguimento. Soerguimento para aqueles que humildemente reconhecem Jesus e saem das trevas, saem do lamaçal que se encontra. E queda para aqueles que não querem acreditar, para aqueles que não dão valor à palavra de Deus, para aqueles que não dão crédito àquilo que Jesus nos ensinou. Haverá sempre este embate, né? Muitos
acreditarão em Jesus e outros também, muitos, não acreditarão. Porque Jesus verdadeiramente não tem como ficar inerte, né? Não tem como ficar aquém de Jesus. Ou a pessoa acredita e cumpre aquilo que Jesus disse, ou então não acredita. Melhor com aquelas pessoas que são indiferentes a Jesus, elas não estão acreditando, porque Jesus, ele é a verdade. E aqueles que acreditam nele o seguem. Aqueles que não acreditam, né, inventam desculpas, dizem que não, eu acredito, mas acho que não precisa disso. No final, no fim eles não acreditam de fato. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o tempo servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e de graça de Deus estava com ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia. Puseram-se a procurá-lo entre os parentes conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procurávamos? Não sabíeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes disseram. Desceu então, pois, eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava uma lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele fica no templo, enquanto Maria e José, não percebendo, vão descendo. E depois de 3 dias, eles reencontram. Esses 3 dias já fazem referência aos 3 dias que Jesus iria passar no seio da terra, e os seus discípulos iam lhe procurar. Mas depois dos 3 dias, eles o encontram. E Jesus, ele já fala, já sabe qual é a sua missão. E Jesus já é ciente, desde criança, de quem ele é. É por isso que ele vai dizer que vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Jesus já sabe de quem que ele vem e para que ele veio desde criança. E Maria, ao escutar tudo aquilo que se era dito, né? Simeão, a palavra de Simeão, a profecia de Ana, essas palavras de Jesus, tudo Maria guardava em seu coração. Nós também devemos guardar todas as coisas em nossos corações e não nos afobarmos, não nos desesperarmos quando não entendermos as coisas, mas assim como Maria, guardar em nossos corações e deixar que Deus revele no tempo correto. Amém? Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva também no canal do YouTube da comunidade Anaumim. E amanhã nós nos encontraremos de novo com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.